mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações, informes, notícias, noticiosos, comentários, boatos, rumores que ficam ali no entorno da nossa bolsa de valores, muitas vezes ficam no entorno do mercado. E quando nós, sobre esse conjunto de informações, chegamos a interpretações corretas, isso nos ajuda muito nas nossas tomadas de decisão. Hoje é dia 18 de março de 2025, e agora são aproximadamente 20 para as 9 da manhã. Eu vou conversar sobre Banco do Brasil, que teve a atualização dos seus dividendos. Nós vamos ver como isso impacta aqui na carteira do canal, e também vou dar uma olhada nos resultados da Itaúsa. Não vou me aprofundar em resultados da Itaúsa, vou dar uma visão geral, porque o que eu quero falar aqui, que pese tenha resultado, tenha lucro, tenha algumas coisas importantes, mas é principalmente na parte de bonificação, porque eu vou levar para você uma informação do que é a bonificação, de que forma ela pode ser benéfica ou até de que forma ela pode trazer eventualmente algum prejuízo. Ou seja, não vou dissecar a bonificação, mas que você tenha uma ideia do que ela significa, como ela impacta e como você pode tirar algum proveito sobre isso. Vamos começar por aqui, Banco do Brasil, que no dia de ontem, dia 17 de março, acabou por soltar esse comunicado ao mercado. Ele está informando o valor da remuneração complementar aos acionistas. Isso se refere ao quarto trimestre de 2024 e está sendo atualizado pela taxa Selic até a data do pagamento, ou seja, dia 20 de março de 2025, portanto, daqui a 2 dias. Quando receberemos esses proventos, vamos colocar aqui no canal, na forma do método que nós utilizamos, como isso aí vai ter refletido nos proventos que nós recebemos. Mas, quando da informação desses proventos, desses dividendos, desse JCP, o valor original era aqui, ó, um pouco mais de 13 centavos em dividendos. Em juros sobre capital próprio, um pouco mais de 34 centavos. Agora, quando atualizados, veja que os 13 centavos estão em quase 14 centavos. Ao passo que os 34 centavos eles já ultrapassam 35 centavos. E isso, né, evidentemente, é um valorzinho ali que vai sendo agregado e que, claro, né, vai aumentando os proventos que nós recebemos e as nossas possibilidades de compra de mais ações. E assim nós atualizamos aqui a nossa tabela de proventos. Nós controlamos os proventos mês a mês, aqui eu estou falando do mês de março, mas nós vamos controlando isso, abril, maio, junho, tudo que for anunciado nós vamos colocando. Isso porque faz parte do método, para nós sabermos o que isso representa em termos de proventos durante os meses do ano. Então veja que no dia 20, que nós vimos agora há pouco, os proventos aqui já foram atualizados, 35 centavos em juros sobre capital próprio e quase 14 centavos em dividendos. No total, o Banco do Brasil vai nos pagar nesse dia R$ 2.854,48. Aqui tem um detalhe. Na verdade, vai ser menos do que isso. Porque o que acontece? Os dividendos e os JCP originais, o JCP tem tributação de 15%. Os dividendos não são tributados. O que excede isso, ou seja, aquilo que foi atualizado, os valores atualizados, esses valores se paga sobre rendimento tributável, na ordem de 22,5%. Então, veja, é maior do que os 15%, né, quando se paga JCP. E, consequentemente, esse valor aqui ele vai ficar a menor. Mas aí eu vou calcular apropriadamente e vou trazer o valor correto aqui dentro do canal. Mas a gente sabe que vai ficar aí em torno de R$ 2.854,42, um pouquinho para menos. Ainda temos proventos para receber da ISA Energia, de Banco do Brasil. Veja que aqui é no dia seguinte, no dia 21, e depois lá no final do mês, que está nessa outra tabela aqui do lado que eu não vou mostrar, nós temos ainda proventos para receber do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. No total, no mês, vamos estar recebendo 18 mil e um pouco mais de R$700. Aliás, um mês bastante gordo em termos de proventos. A segunda informação, pelo menos desse primeiro vídeo do dia, está com relação à Itaúsa, que tem aqui o seu relatório da administração por conta da divulgação dos resultados no quarto trimestre de 2025, o fechamento do ano de 2024. Então, o lucro líquido recorrente, veja que tem o número 1 aqui, ó, ele foi de 14,8 bilhões e ele cresce 22% em relação ao ano de 2023. Outra questão que me interessa aqui, está vendo? O retorno sobre o patrimônio líquido recorrente, ele cresce, ele significa anualmente 17,4% ao ano. É o retorno que se dá em função do patrimônio que o Itaúsa tem. E falando em patrimônio, veja o patrimônio líquido está aqui, ó. Ele fecha o quarto trimestre com 90 bilhões 443 milhões. Então, é o retorno que se tem em função desse patrimônio líquido, que é o que vai mensurar, né, o que significa em termos de crescimento da empresa, em desempenho da empresa em função daquilo que é líquido dessa própria empresa. Veja que, além disso,
Aqui quando se fala em lucro líquido recorrente, é porque se exclui lá do lucro líquido que fecha o exercício, tá vendo esse lucro líquido aqui, ó? Ele fecha 2024 com 14,7 bilhões. Se você excluir os efeitos não recorrentes, ou seja, aconteceram efeitos não recorrentes, então você vai ter o lucro líquido recorrente, ou seja, aquilo que é excepcional é tirado fora. E aí esse lucro líquido ele cresce aqui a 9,7%, diferente desse 21,5%, que é o lucro líquido não recorrente, isso porque no ano passado provavelmente houve impacto, e é exatamente o que a gente está vendo aqui. Ó. Enquanto ano passado tinha sido de 12,1 bilhões não recorrente, já o recorrente teria sido de 12,1 bilhões, mas como houve efeitos não recorrentes, ele ficou em 13, ele ficou para mais. Então por isso que ele cresce menos aqui, ó, na relação com o ano passado. Enquanto que, claro, se você saltar de 12 para 14,7, quase 13, vai dar um crescimento bem maior, na ordem de 21%. Então, a gente está falando, é importante você prestar atenção nesse detalhe, que talvez, né, a gente possa entender aí que o crescimento que a gente deve considerar como real de 9,7%, quase 10% em termos de lucro líquido. Outros detalhes que a gente gosta de olhar aqui no canal, né, o retorno que nós vimos agora há pouco sobre aqui, ó, o patrimônio líquido médio, ou seja, é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido médio. Tinha sido de 17,4 em 2023, ficou 17,4. Quando a gente considera o recorrente, ou seja, exclui aquilo que afetou o lucro líquido no passado, então ele sai de 15,8 para 17,4, crescendo 1,7 pontos percentuais. E também é importante você olhar os destaques aqui, ó, remuneração aos acionistas. Declaração em fevereiro de 2025 de 6 bilhões em proventos adicionais, totalizando proventos relativos a 2024 na ordem de 9,6 bilhões, ou, que eu acho que é importante você ter aqui, ó, 88 centavos. Então veja que eles estão falando aqui, ó, de um payout de 68%, mas o que de fato nos interessa é o dividend yield aqui, de mais de 10%. Talvez aí Itaúsa se colocando como uma boa opção. Já os juros sobre capital próprio trimestrais, veja que Itaúsa vai pagar então trimestralmente, garantidos já 2 centavos por ação. Além disso, teve aqui a subscrição de ações, chamada de capital, houve aumento aqui de capital, e também uma bonificação de 5% em ações. E bonificação é um capítulo que eu quero falar especificamente. Já que bonificações, elas não são, muitas vezes, bem entendidas pelos acionistas. Então, eu elenquei aqui, ou, na verdade, quando eu digo elenquei, quer dizer que eu discriminei, né, vantagens e desvantagens. E, na verdade, eu fui pegando o que tinha no mercado. Não que eu acho que isso seja vantagens e desvantagens, mas é mais ou menos como o mercado tem um entendimento, e eu vou fazer alguns comentários. Por exemplo, aqui, ó, vantagens. E aumento da participação. O acionista recebe mais ações, aumentando sua participação na empresa sem precisar investir dinheiro adicional. Isso quando... claro, né? Na verdade, quando o acionista não precisa pagar por essas ações. Mas, na verdade, ele não aumenta a participação na empresa. Ele continua com a mesma fatia de participação. Só que agora tem mais ações da empresa como um todo, e os 5% agora representam mais ações. Mas, em termos de fatia, continua a mesma. Potencial de valorização. Aumento do número de ações em circulação pode atrair mais investidores, aumentando liquidez e potencialmente valorizando o preço das ações. Isso aqui é verdade, mas veja que tem aqui a palavrinha pode. Isso aqui vai depender muito dos resultados da empresa e também do mercado, do cenário do mercado como um todo. Benefício fiscal. Em alguns casos, a bonificação pode gerar benefícios fiscais, como redução do imposto sobre ganho de capital na venda de ações. Mas não é uma coisa direta isso. Isso vai depender de uma série de fatores, né? Porque, na realidade, o que no geral acontece? Você tem, dentro dessa diluição, redução do seu preço médio por ação. Você já comprou, já que você está ganhando novas ações. Então, no caso de uma venda, essa seria a tributação direta, teria que haver um descolamento, né? Por exemplo, se a ação ela tem está lá na frente, ela tem uma redução, mas você ainda tem um ganho, claro que ele tem na tributação um ganho marginal muito pequenininho. Ou seja, em outras palavras, não chega a ser, é uma vantagem, mas é uma vantagem muito secundária. Reinvestimento automático. A bonificação permite reinvestir os lucros da empresa de forma automática, sem custo de transação. Tá, tudo bem. É um benefício de cunho geral. Sinalização positiva. A bonificação pode ser uma sinalização da saúde financeira da empresa, para o mercado como um todo, e claro que aí as pessoas podem ter mais interesse e aumenta o preço da ação. Aumento de dividendos futuros. Com mais ações na carteira, o investidor terá direito a uma maior participação. Não, se ele tinha 5%, se ele tinha 5% de 10 ações e agora tem 5% de 15 ações, ele continuou com a participação de 15% na divisão. Então, na realidade, não chega a ser um benefício direto. Como desvantagem? Diluição. Mas a diluição, ela só acontece se... aí não é no caso da bonificação, né? Uma diluição só se você tiver que participar com capital. Volatilidade. O aumento do número de ações em circulação pode aumentar a volatilidade do preço. Eu concordo, né? Porque até por conta disso aqui, ó, redução do preço da ação, já que a bonificação botou mais ações, tem uma redução, no primeiro momento,
pode desgostar o mercado, mas logo depois ele entende e volta a subir o preço da ação, gerando essa volatilidade. Tributação. Embora a bonificação em si não seja tributada, a venda das ações recebidas podem gerar imposto sobre ganho de capital. Pode, né? Algum ganho marginal, como eu expliquei agora há pouco. Ou seja, no geral, sim, de forma bem geral, talvez sinalizando o fato de sinalizar alguma saúde da empresa durante o processo de bonificação, no geral, para o acionista, assim, eu não consigo enxergar grandes vantagens. Se você pensa diferente, comenta aqui, coloca aqui embaixo, até para que a gente possa, né, fazer uma troca de ideias e verificar a validade disso tudo. Então, quando falo em bonificação, para mim, não é um caso grande significado. Até porque eu entendo que empresas com extensa base acionária, normalmente, depois no futuro, até as ações passam a ser um pouco menos atrativas. Com relação ao Banco do Brasil, com relação aos proventos que nós temos pela frente, estamos num ano recorde de ganho de proventos em relação a todos os anos, mostrando a eficiência da carteira do canal e do método que nós utilizamos. Quando recebermos esses proventos, que será depois de amanhã, eu trago aqui no canal todos os procedimentos que nós fazemos de forma a registrar esses ganhos. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.